Xandão vai dormir de toga, de tão ansioso que ele Não, tá. pelo amor de Deus, ele tá dormindo já ansioso pra acordar no dia seguinte e ser o Alexandre de Moraes de novo. O réu Almir Garnier, então comandante da Marinha, tinha isso é colocado as forças, as tropas da Marinha à disposição do então presidente para o quê? Para que se fosse assinado o decreto, né, esse decreto que já estava sendo apresentado, para tomar as iniciativas ou que previa naquele decreto. Ressalto que o decreto, ele era um decreto, ele dizia só o quê, ele não dizia como ia ser feito. Era um decreto amplo e genérico, não tinha detalhamento de ordens nem ações. O general Freire Gomes narrou ao senhor também qual foi a conduta do brigadeiro Batista Júnior? Ele comentou que o brigadeiro Batista Júnior já cortava qualquer tipo de conversa nesse sentido. Ele já não queria conversar, ele já não... Eu falei no meu vídeo, esse foi ligeiro, De certa viu? forma, ele não queria nem ouvir nenhuma opinião, nem nada. Ele já cortava Esse aí já foi ligeiro. Você falou, não, isso aqui é um bando de doido. Os caras vão me pôr nessas conversas de golpe, eu tô fora. Eu não quero nem ouvir. Não tô vendo. E saiu fora. Esse se livrou, tá? O ex-presidente Jair Bolsonaro responde que era o ex-presidente que encaminhava diretamente. Indagado se quem manuseava o celular era o próprio presidente, respondeu que sim. O senhor confirma isso? Sim, senhor. Nas mídias sociais, particularmente o Facebook, ele operava, e o WhatsApp dele, ele que operava. Ainda aqui, nesse ataque ao Poder Judiciário, que é narrado na denúncia, na acusação da ação penal e aos seus ministros, o senhor diz nesse depoimento sobre uma suposta gravação do ministro Alexandre de Moraes relacionada a Marcos Duval e Daniel Silveira. Respondeu que Daniel Silveira realizou contato com o ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que o Marcos Duval tinha uma gravação do ministro Alexandre de Moraes, que o ex-presidente recebeu o Daniel Silveira e na conversa Daniel Silveira disse que não havia gravação, que Daniel Silveira sugeriu que Marcos Duval gravasse usando o apoio da ABIN. O senhor se recorda dessa? Eu não participei dessa reunião, né? Eu cheguei até depois no Alvorada, e depois isso me foi relatado pelo Coronel Câmara o que tinha acontecido. Mas as informações foram essas mesmo, né? Que o senador tinha ido lá dizendo que tinha uma gravação do senhor e que depois não era bem isso, que ele poderia tentar fazer a gravação utilizando outros meios, né? Que ele disse que era muito amigo do senhor, alguma coisa assim. O senador Marcos Duval disse que era muito amigo meu. Sim, e queria usar outros meios para me gravar. Sim, isso. Outros meios seria a BIM? Eu acho que meios não, que eu não sei quais meios que eles teriam, né? Mas seria usar algo que houvesse institucionalmente ou conseguisse sair fora. Assim, Muito cara. amigo. Aqui. Tá, fudeu, cara. Fudeu. Vai lá. Vai ser bom. Eu reagi a esse aí também. Nessa reunião dos Kids Pretos, no dia 28, houve conversa sobre a elaboração de uma minuta? Não, senhor. E nessa conversa explicou o conceito militar de centro de gravidade que foi atribuído a Vossa Excelência por uma das pessoas. Eu queria entender se nessa reunião, Vossa Excelência, o nome de Vossa Excelência constou como centro de gravidade. Porque se a pessoa parece que fez uma anotação, ministro Alexandre, com centro de gravidade. Isso também não foi conversado na reunião? Foi conversado algo sobre o meu nome nessa reunião? Sim, senhor. O senhor foi... O quê? O senhor foi muito criticado. Só? Pausa aqui. Põe essa parte em velocidade normal, porque essa parte, assim, é maravilhosa. Vai lá. Presta atenção. Assim, o cara tá rindo de nervoso, o cara sabe que ele fez merda. É tipo assim, ó, eu vou te falar a cena, você vai entender. Imagina que você tá na sala, no intervalo de aulas, e você tá chamando a professora de gorda. Ah, a professora é mó gorda, né, mano? É gorda, aquela gorda. Quando você olha, ela tá atrás de você. Nossa, ela... Paulinho, vamos conversar lá na diretoria. Aí chega lá na diretoria. Do que você me chamou, Paulinho? Aí o Paulinho... Chamei de gorda, professor. É isso. É exatamente isso que tá acontecendo. Vai lá, dá uma olhada. Sim, senhor. O senhor foi... O quê? O senhor foi muito criticado. Olha o olhinho dele. Não, imagina o Xandão com aquela cara. O que você falou de mim? E ele... O senhor foi criticado. Vai. Só? O senhor tem que falar a verdade. Sim, senhor. Ministro... Eu tô acostumado. Já. sim, senhor. Tem só uma coisa Pausa. que Imagina a tua depois professora a polícia gorda fez. assim, atrás de você, você sem cara. Tô acostumado, Paulinho. Fala que você fala. Fala pra tia. O que você me chamou? Fala pra tia. E a diretora aqui, ó, com a caneta aqui, ó. O telefone louca pra ligar pro teu pai. Vai lá. A carinha dele tá assim, ó. Não, a carinha dele tá demais. A cara dele tá demais, velho. Ai, seu Xandão, eu xinguei um pouquinho.
você tá acostumado, Foi né? um pouquinho criticado Eu só. fui um pouquinho criticado. Nada criticado. demais, imagina. Cara, que maravilha, vai. O senhor tem que falar a verdade. Sim, senhor. Ministro, Eu estou acostumado. Já. Pode sim, falar. senhor. E só uma coisa que depois é que a Polícia Federal não está aqui, porque há uma contradição no depoimento. Falou que era conversa de bar, com guaraná e salgadinho. Então não era conversa de bar. Ele tava todo, Mas né? o que Tava mais todo, falava todo, sobre ele mim? tava todo. É a pergunta do doutor Pausa aqui. advogado. Isso aqui é uma coisa só, antes da gente ver o resto da resposta, eu vou explicar pra você uma coisa. Cara, você com certeza já viu filme de máfia, você já viu filme de... Você já viu quando o cara, ele é pertencente àquilo. E aí, irmão, o que você... Eu vou te falar. Eu fui no podcast da Júlia Lucy, tá? Que, aliás, tá demorando pra sair. E a Júlia Lucy... Muito gente fina, gosto muito dela. Só que ela não está acostumada, nem um pouco, com pessoas criticando o Bolsonaro. E, basicamente... Ela no podcast dela, ela falou várias vezes, não, mas eu lembro no final, ela falou, não, mas tem um menino do Sul lá, o loirinho, Marcel Van Hatten, né, esse, né, como quem diz, não dá pra criticar. Quando você é convicto, você tá falando do vagabundo do Marcel Van Hatten? Você tá falando do lixo do Dr. Dallagnol? De quem que você tá falando? Porque mesmo que você é minoria, mesmo que você está por baixo, menos que você é convicto daquilo. Então se o Mauro Cid é convicto, fala, criticamos bastante o senhor e a conduta do senhor. Temos divergências profundas na conduta que o senhor tem tomado nos últimos tempos. Você não adianta, cara. Então, pelo menos tenha postura para mostrar pros seus que você tá lá, mas você ainda é um deles. Tenha postura. E se precisar pedir desculpa por alguma coisa, tenha hombridade para pedir desculpa. Senhor ministro, eu falei tal coisa, peço desculpas diretamente ao senhor por tal coisa que eu falei. Como eu acabei de fazer com o menino, que o Renan até discorda, né? Do menino lá do carregador de batata. Não tinha que pedir desculpa, tinha sim. Se eu olhei pro cara e fiz um mau julgamento através das palavras dele, que ele era um criminoso organizado, porque ele falou, cara, mandei mal, ô irmão, peço desculpa pra você. Agora, peço desculpa já te falando, você é burro. Porque você está, né, basicamente, completamente tomado de uma narrativa que vai te escravizar. E é a mesma coisa aqui, cara. Você pode estar sendo condenado, você tem que ter convicção do que você fez. Fiz. Não, e aqui? E outra, você criticar um ministro não tem problema nenhum. Criticamos bastante o senhor. Xingamos de tudo aquilo que o senhor está acostumado a ouvir. Tenha convicção naquilo, mano. Tá? Agora, você fez mais merda, né? Vocês estavam planejando, eventualmente prender ou talvez matar o cara. Aí é foda também, né? Aí como é que você vai fazer? Desculpa por planejar dar um golpe e prender o senhor. Aí também não tem o que fazer, né? Vai lá. Por favor. Ministro, as pessoas criticavam muito o senhor. As mesmas críticas que o senhor recebe, os mesmos xingamentos, de certa forma, passaram por ali. Não vou dizer que não houve, porque houve, né? Até porque era uma conversa mais... Era uma conversa de bar. Uma conversa de bar. Tanto que... Houve alguma ideia em relação ao centro de gravidade? Não, sim, ministro, nada não, temos que acabar com ele, isso nunca existiu, vamos planejar alguma coisa, isso nunca existiu. Tinha, assim, xingamentos, esse cara desgraçado, coisas que o senhor já ouviu bastante aí, né? Inclusive fotos, figurinha, aquelas memes, essas coisas. Pausa aqui. Volta um pouquinho, olha o cara que tá atrás do Mauro Cid com a mão na boca, ele não tá se aguentando, ó. Volta mais. A hora que o Mauro Cid começa a se gaguejar todo, o cara atrás dele já começa a rir, ó. Vai lá, dá play. Isso nunca existiu, vamos planejar alguma coisa, isso nunca existiu. Olha lá. Tinha, assim, xingamentos, esse cara desgraçado, coisas que o senhor já ouviu bastante aí, né? Olha lá. Inclusive fotos, figurinha, aquelas memes, essas coisas. Ai, meu Deus. Vai lá, dá play. Por isso que eu digo para o senhor que teve essa grau de informalidade. Né? É isso, doutor Celso? É isso. A minha próxima... Ai, meu Deus. E aí, muita gente vai falar assim, vocês estão pagando pau pro Xandão? Não, cara. Não, irmão. Eu quero combater os excessos, não só do Xandão, mas do STF como um todo. Só que a ferramenta Bolsonaro não dá. A ferramenta Bolsonaro não é. Imagina que você trocar um pneu de um carro, aí tu dá uma chave de fenda desse tamanho, você não vai trocar, mano. Se você tem uma chave de boca pra você ir lá e fazer força e tirar o pneu e trocar e não sei o que lá. Não, mas eu tenho essa chavinha de fenda. Não, você tem que ir da chave de fenda. Né? Você não troca pneu com chave de fenda. Fala.
Não, Só essa pra- aí, só não, pra essa fechar, daí, só essa pra daí, fechar. assim, essa daí, assim. Esse é o meu preferido. Essa é pra fuder. Essa sim, essa é pra falar assim, mano, vamos fuder tudo. Vamos fuder tudo? Vamos. Põe um advogado bom aí, vai. Olha a qualidade do advogado pra defender. Os caras quiseram dar um golpe de Estado. Os caras quiseram impor ordem militar no Brasil. Olha o advogado dos caras. Isso aqui, assim. Não, e o Xandão, assim. Desculpa, aqui eu pago um pau, velho. Aqui eu, assim, tirou de letra. Tirou. Nossa, vai. São quase 20 horas da noite. A audiência amanhã se inicia às 9. Considerando que nós temos que chegar meia hora antes, nós só viemos num carro. Eu ainda preciso levar o general para casa. Preciso ir para a minha casa. Eu minimamente quero jantar, excelência, porque eu só tomei café da manhã quase. Imagine eu. Eu imagino, excelência, por isso que eu estou falando. Eu ia pedir a gentileza, assim, rogar essa turma. Por favor, você tem como colocar um pouco mais tarde amanhã, de modo... Esse cara aguenta uns 3 dias sem comer, Não, vai. esse cara, Olha assim, bem pra aquela tia sabe que dele, ele me cor de lembra- rosa. Sabe o que ele me lembrou um pouco? Tá ligado o Superbad? Eu esqueci o nome dele, o cara que... O gordinho mais engraçado do Superbad. Ele também fez Sei, Lobo de Wall parece, Street. Parece. Põe aí na parece. tela. É o... Como é o nome dele mesmo? Esqueci o nome dele, velho. Ô, pessoal, põe no chat aí. Põe no imagem. Põe, ali, ó. O Jonah Hill. Jonah Hill. Ele lembra o Jonah Hill, velho. Vai lá, Jonah Hill. Pede aí pra jantar. Vai, ô Renato Lanches. Vai. se tornar viável. 9-2. Possível umas 10 horas. Doutor, excelência. vamos ver se nós terminamos amanhã. Daí o senhor tem quarta-feira para tomar um belo brunch. Quinta-feira, um jantar que é dia dos namorados. Nem me fale. Sexta, dia de Santo Antônio. O senhor comemora também no Quermesse. Se a gente começa a atrasar, a gente não acaba. Não, doutor. excelência, só pra não ficar tão em cima, Não, porque dá tempo. 9 horas... O excelência. general Heleno vai pedir pro senhor dar uma acelerada no carro. Só não toma Assim multa, o senhor viu? leva. Só não vai ser multado, doutor. 9 horas tá bom. Na quarta é às 8. Então, por isso que eu tô falando, excelência. porque Vamos acabar amanhã, então. Imagina que a cavalo um em cima do outro, excelência. Pelo menos 10 horas pra gente ter uma hora a mais. 9 horas, doutor. 9 horas. Todos Obrigado, intimados. Uma boa noite e um bom descanso a todos. Xandão vai dormir de toga, de tão ansioso que ele Não, tá. pelo amor de Deus, ele tá dormindo já ansioso pra acordar no dia seguinte e ser o Alexandre de Moraes de novo. Ele fala, eu não vejo a hora de acordar e tomar consciência de que eu sou o Alexandre de Moraes de novo. Né? Pelo amor de Deus, cara, que coisa patética, velho.